Zenit e Gerson acusam o Flamengo de jogo sujo. Arrascaeta e Pedro insatisfeitos por não renovação de contrato. Felipe Luiz está próximo de renovar com o Mengão. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Pedi para vocês começar a assistir. Deixe o like de vocês, não são inscritos. Se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos. Continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos, que é 0800. Meus queridos, vou trazer aqui para vocês algumas informações. A maioria dessas informações estão na nossa página Amaury de Paula Santos no Facebook. E amanhã, entre 8 e 8 e meia da manhã, traremos aquela live com todas as atualizações que aconteceram na parte da tarde de hoje, à noite e algumas da parte da manhã, né? Bom, então vamos aqui para a primeira notícia. Flamengo inicia processo para renovação contratual de Felipe Luiz. Treinador tem respaldo do presidente BAP e vai continuar no comando do mais querido. Tempo de contrato e valorização salarial ainda será conversado entre as partes envolvidas. Para mim, uma decisão muito assertiva. Vocês podem ter certeza disso. Sou super a favor da renovação de contrato de Felipe Luiz. Como eu falei no vídeo da manhã, nós vimos treinadores lá na Europa que estão à frente de times aí há 13, 14, 15, 16 anos. Fazer um trabalho de longo prazo para que possamos colher bastante frutos futuramente. Esse negócio de ficar trocando o técnico de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, a cada 2 derrotas, o técnico cai porque a torcida pressiona. A torcida brasileira, não estou falando só do Flamengo não, a torcida brasileira tem essa cultura. Tem que ter todos os resultados positivos, esquecendo que do outro lado existem 11 jogadores, existe treinador, existe comissão técnica, que também estão ali buscando uma vitória, estão buscando resultados. Então nem sempre o Flamengo vai ganhar, nem sempre o Flamengo vai conquistar títulos, mas se você fizer um trabalho de longo prazo e conseguir estruturar de uma maneira consistente, nós podemos ter aí bastante títulos, bastantes alegrias e bastante vitórias, né? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo reduz valor de Wesley e Roma prepara proposta pelo lateral, de jornalista italiano, tá? De jornal italiano aí. Bom, nós sabemos que o Flamengo tinha o desejo de vender o Wesley aí entre 35 e 40 milhões de euros. Como eu falei no vídeo da parte da manhã também, o Super Mundial de Clubes serviria como vitrine para que valorizasse mais o passe de Wesley, mas infelizmente parece que não foi isso que aconteceu. Quem saiu de lá super valorizado foi o Wallace Ian, né? Então, vou trazer aqui essa informação. Segundo aqui informação do jornal italiano Gazzetta dello Sport, a diretoria rubro-negra aceitou reduzir o valor de pedido pelo jovem. Antes das negociações por Wesley começarem a surgir, o Flamengo definiu que aceitaria vender o jogador por 30 a 40 milhões de euros, coisa aí de 191 milhões de reais. Porém, enquanto Luiz Eduardo Batista e José Boto resolviam problemas nos bastidores, o Flamengo reduziu as exigências e se mostrou disposto a negociar o jovem por cerca de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, tá? O mesmo valor que foi vendido o Gerson, tá? Ainda tem uma matéria aqui sobre o Gerson. Gerson e Zenit acusam o Flamengo aí de jogo sujo, tá? Bom, Wesley é visto pelo treinador Gianpiero Gasperini, né, como uma peça perfeita para se encaixar no esquema de jogo. Vale lembrar que o mesmo técnico já tentou a contratação do lateral para o Atalanta da Itália em 2024, no ano passado, né? Nessa temporada, o jovem tem 25 jogos pelo Flamengo, com um gol, 2 assistências. Além disso, foi chamado para defender a seleção brasileira. Depois que ele foi para a seleção brasileira, o futebol do Wesley despencou. Voltou aquele Wesley de 2022, 2023, até ali
a chegada de Filipe Luís para o comando do Flamengo, que foi quando ele começou a deslanchar. O Flamengo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Wesley. Por outro lado, a Roma possui conversas avançadas com o jogador e pretende acertar primeiro com o lateral direito antes de abrir negociações com o Flamengo. Então, entre o time da Roma, né, e o Wesley, já tem aí um acerto verbal. Agora eles querem chegar a um denominador comum para que possam chegar e fazer a proposta ao Flamengo. Lembrando que a janela de transferência abre agora quinta-feira, mais conhecido como amanhã, né? Então vamos ficar aguardando, vamos ficar ligados que a qualquer momento aí a Roma da Itália pode estar efetuando a compra do lateral direito, o Wesley, do Flamengo, né? Agora vamos mudar aqui de assunto, falar sobre a novela Jorge Carrascal no Flamengo. Dirigente do Dínamo joga balde de água fria no negócio. Algo que parecia estar bem encaminhado, teve uma certa reviravolta aqui, mas os dirigentes do Flamengo disseram que sim, há 2 dias atrás voltaram a negociar pela vinda do atleta para o Flamengo. Eu vou trazer isso aqui daqui a pouco. Vamos por essa aqui, ó. A novela envolvendo o negócio entre Flamengo e Dínamo Moscou por Carrascal parece mais difícil do que se pensava. O Flamengo aparentemente não está nada perto do colombiano. É o que indica o Pavel Pivovarov, diretor-geral do clube russo, em entrevista à Match TV da Rússia. O dirigente estrangeiro fala sobre a procura rubro-negra por Jorge Carrascal. Esse é o diretor, tá? O presidente do Dínamo vê com bons olhos a transferência do atleta para o Flamengo. Daqui a pouco eu falo sobre essa matéria que estava em outra página, tá? Ao contrário do que vem sendo vinculado, o mandatário afirma que o Flamengo enviou apenas uma proposta por Carrascal. A equipe russa prontamente recusou, de acordo com o russo. O Flamengo não fez nova proposta para o meia-campista, conforme falou aí, vou falar o nome dele, Pivovarov. Agora foi, né? Segundo o portal Padel Pivovarov, a oferta inicial não agradou o clube russo. Além disso, ele joga balde de água fria nos torcedores que ainda aguardam o reforço. Isso porque Pivovarov crava que a intenção do Dínamo Moscou é ter Jorge Carrascal durante a temporada. O clube então mostra não ter o menor interesse de vender o jogador, contando com o meia para a temporada 2025-2026. Só que tem uma queda de braço lá, que o atleta quer sair do Dínamo Moscou, já tem um acerto com o Flamengo, tempo de contrato, salário, né? Então tá uma certa queda de braço aqui. Bom, a proposta que recebemos, isso aqui foi o mandatário do Dínamo Moscou que falou, abre aspas, a proposta que recebemos não nos agradou. Após a recusa, não houve mais contato do Flamengo por Carrascal para a temporada. E nós contamos com ele no nosso elenco. Ou seja, ele diz aqui que depois da primeira proposta feita pelo Flamengo, a recusa feita, o Flamengo não os procurou mais. O que nos tinha sido passado que o atleta estava prestes a reforçar o Flamengo no Super Mundial de Clubes. Depois o Zé Boto falou que não faria loucuras para contratar jogador por causa do Super Mundial e que o acerto seria logo após o término do Super Mundial de Clubes. Terminou o Mundial de Clubes e teve todo esse imbróglio. Então agora o Flamengo pretende retomar as negociações, tá? Bom, antes de trazer aqui a queda de braço entre Carrascal e Dínamo Moscou, vou trazer uma notícia que saiu hoje sobre Carlos Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Ancelotti é condenado a 1 ano de prisão. Pai sério é outra coisa, né? Carlos Ancelotti está passando por uma condenação em Madrid, depois de supostamente sonegar imposto sobre seus direitos de imagem em 2014, durante seu comando no Real Madrid. As autoridades estão condenando o italiano a 1 ano de prisão. Então, se ele não resolver essa questão aqui, botou o pé lá na Itália, vai ser engaiolado, né? Outro assunto aqui que saiu, uma entrevista de Léo Pereira na Flamengo TV. Aqui, ó, Léo Pereira, em entrevista à Flamengo TV, afirma que o elenco volta ainda mais forte.
Torcemos muito por isso. Léo Pereira vê o Flamengo mais preparado após o Mundial e ressalta a saudade de atuar no Maracanã. Nós também estamos com muitas saudades de ver o Flamengo em campo no Maracanã, e isso vai acontecer agora sábado, né, às 16 horas e 30 minutos, contra o São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, a gente volta de uma competição de nível mundial, muito mais forte. Acreditamos muito no potencial da nossa equipe para o restante da temporada. Esses dias de preparação foram ótimos para aprimorar e arrumar detalhes. Fecha aspas, foi o que disse ele aí. Eu postei esse vídeo da entrevista dele na nossa página Maurício Paula Santos. Vão lá, assistam, dá o like de vocês, tá? Não custa nada, não custa nada. Outra situação resolvida aqui no Flamengo é com relação a Filipe Luís e Pedro. Filipe Luís conversou com Pedro na reapresentação do time, no caso hoje, né? O técnico conta com o centroavante para o restante da temporada e tem como plano recuperá-lo, mas disse que, publicamente, que o jogador precisa chegar ao mesmo nível físico dos outros companheiros. Dessa forma, o maior espaço a Pedro vai depender também do trabalho do jogador no seu dia a dia. Concordo plenamente. Tem que ir aos poucos dando oportunidade para ele, dando minutagem e ver como é que ele vai se portando dentro de campo, porque no treino é uma coisa, chega na hora do jogo, na hora da vera é outra completamente diferente. Vemos aí atletas que arrebentam no treino e quando chega na hora do jogo não tem o mesmo desempenho. Então vamos torcer para que essa aresta também esteja aparada, né? Agora uma notícia boa aqui sobre cria do Ninho. A CBF divulgou hoje, né, a lista da Seleção Brasileira Sub-16 geração 2009. E o Flamengo está representado com 2 garotos do Ninho. Primeira convocação do jovem talento rubro-negro, Gabriel Werneck, goleiro, tá lá. João Vitor Couto, atacante, já vinha sendo observado e volta a vestir a amarelinha. Parabéns para os nossos garotos aí, que eles tenham boas atuações e abrilhantem o nome do Flamengo. Daqui a pouco vai começar o jogaço aí, né? Vai começar um jogaço PSG, né? E Real Madrid. Estou aqui atento, olhando ali para a televisão. Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo intensifica conversas para contratar Ezequiel Barco. Já trouxe no vídeo da manhã e reforço. A esposa do cara falou que se ele continuar no futebol russo por mais uma temporada, ela pede divórcio e impede ele de ver o filho. Então, Mengão, se liga nessa situação. Até mingou. Até rimou. O meia de 26 anos tem o desejo de retornar ao futebol sul-americano para ganhar o holofote junto a Lionel Scaloni, técnico da seleção da Argentina, podendo assim talvez disputar a próxima Copa do Mundo. O meia chegou ao Spartak da Rússia, vendido pelo River Plate por 16 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de euros, em julho de 2024. O Flamengo pretende oferecer a mesma quantia que o clube russo deu para sua contratação para tê-lo nesta janela de transferência, que abre oficialmente na quinta-feira amanhã, dia 10, e ficará aberta até o dia 2 de setembro. Vamos lá! As negociações entre Barco e Flamengo já aconteceram e o acerto está selado. Já tem um acerto entre o Flamengo e o atleta, tempo de contrato e também salário. Resta agora a parte mais difícil de satisfazer os interesses do Spartak, que, como todo clube russo, sempre impõe muitas barreiras ao negociar seus jogadores. Informação do Fabrício Lopes, do O Dia. Entre Flamengo e Barco já está tudo acertado, segundo o jornalista Fabrício Lopes, do O Dia. Resta agora o Flamengo convencer o Spartak liberar o atleta para o Mengão. Não é o Spartak não, cara. Deixa eu ver aqui rapidinho. É muito, é Spartak Moscou, é muitos times da Rússia aí. É o Zenit da Rússia, é Spartak Moscou mesmo, tá? É o Dinamo, já é outra parada aí, que é o com Carrascal. Então o Flamengo tendo dor de cabeça aí para negociar seus jogadores com Jorge Carrascal, né? Antes de entrar na matéria aqui do Gerson, eu vou deixar uma matéria do Vene Casagrande no SBT Esporte, tá? Que ele trouxe hoje falando aí sobre a insatisfação de Arrascaeta e Pedro por não renovação de contrato, e também ele falou aí sobre as arestas
tá fechadas, né? A paz voltando a reinar no Flamengo depois de conversas entre José Boto e BAP. Fica aí com essa matéria do Vene Casagrande, daqui a pouco eu volto. De fato, ontem lá no Ninho do Urubu foi um dia de muitas reuniões para colocar, entre aspas, vou usar a frase que a fonte usou para mim, as coisas nos eixos. Boa. E eles conversaram, o Boto expôs a insatisfação dele na situação da desistência da contratação do Mickey, porque de fato expôs o profissional, querendo ou não, o jogador não gostou, o clube inglês não gostou, os empresários do atleta não gostaram nem um pouco dessa situação, independentemente de qual tenha sido o motivo. O Boto expôs isso, também conversaram, enfim, existe sim a insatisfação de atletas no Flamengo. Quando eu falo atletas, são dois no plural, Arrascaeta e Pedro, por conta da não renovação de contrato. Esses dois atletas querem renovar o contrato e o Flamengo até o momento não avançou nessas tratativas, inclusive o Gerson na ocasião acabou furando essa fila, já expliquei toda essa situação, mas nos bastidores eles conversaram, colocaram as coisas nos eixos e está tudo resolvido, pelo menos até a próxima página. E aí a gente vai acompanhando os próximos passos. Não existe a chance do BAP demitir o Boto, pelo contrário, o BAP entende e o Boto também não vai pedir para sair, até esse momento ele não vai pedir para sair, pelo contrário, ele quer continuar também no Flamengo, mas é óbvio, ele quer continuar, mas tendo respaldo. Porque se acontecer novamente o que aconteceu no veto da contratação, e repito, independentemente do motivo, de fato, assim, qual é o trabalho dele? Ou você confia no trabalho dele ou você não confia no trabalho dele. Então, assim, todo mundo expôs, todos os lados, a insatisfação de todo mundo, eles conversaram, botaram um ponto no final e agora estão tentando focar no próximo duelo do Flamengo, que é com o São Paulo nesse sábado no Maracanã. Mas foi um dia, assim, bem movimentado no Ninho do Urubu. Aquele dia que as pessoas lavam as roupas sujas entre quatro paredes. É isso aí, curtiram a matéria do Vene Casagrande? Gosto muito das matérias de Vene Casagrande e também de Mauro César Pereira, embora muitos não gostem. Mas a função do jornalista é trazer para nós as informações de tudo que está acontecendo, independente se a gente gosta ou não da informação, ela tem que ser trazida. Bom, Gerson e Zenit acusam o Flamengo de jogo sujo em acordo de 160 milhões. Gente, o Gerson já não foi liberado? O nome dele já não saiu no BID, no boletim informativo diário da CBF, como não mais jogador do Flamengo? É a matéria do Moon BH, né? É uma página esportiva aí, sabe, traz muitas informações, eu leio e eu trouxe essa aqui para vocês. A novela da saída do meia Gerson do Flamengo ganhou mais um capítulo de tensão. Embora o Zenit da Rússia já tenha concordado em pagar os 160 milhões pelo jogador, um desacordo sobre os trâmites finais da transferência travou o negócio. Agora, Gerson e o clube russo se uniram e alinharam o discurso para pressionar o Flamengo a concluir a operação. Ele fez festa de despedida, foi ontem lá no Ninho do Urubu, se despediu dos companheiros. Estou sem entender. Bom, a situação cria um impasse nos bastidores da Gávea na reta final de uma das maiores vendas da história do clube. O impasse, né, é porque travou a transferência. Quero entender também. O Zenit já depositou o valor da multa rescisória de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, o que contratualmente deveria garantir a liberação imediata do atleta. Mas não é isso? Pagou a multa, o atleta vai embora? Vamos lá. No entanto, o Flamengo estaria tentando criar empecilhos para a saída de Gerson. Libera logo esse cara, se livra de Gerson, se livra de Marcão, acaba com essa novela. Aqui, os dois também reclamam da narrativa que o clube tentou emplacar, o que poderia ser visto como um jogo sujo. Isso porque emplacou a versão de que apenas o jogador queria deixar o time. Foi uma decisão unilateral. O atleta, vocês não baixaram a multa rescisória do jogador? Agora arquem com as consequências. Então vamos lá. Quando analisaram a recusa em oferecer uma valorização salarial e a decisão de baixar a multa por quebra contratual, ficaria implícito a vontade de abrir negociação com o atleta. A pressão de Gerson e do clube russo, vamos trazer aqui sobre essa pressão. Outra coisa, a única coisa que o Gerson deve ao Flamengo é a multa de direitos autorais, direito de imagens. Acabou, pagou a multa do Flamengo. Mesmo ele não pagando essa multa, ele pode ir para a Rússia e o Flamengo aciona ele na justiça e vai cobrar judicialmente, vai sair mais caro, né? O Flamengo vai receber.
que é contratual, é cláusula contratual. Vamos lá. Essa postura do Flamengo não agradou nem o Gerson, nem ao Zenit. O jogador, que já realizou uma festa de despedida, deseja se apresentar ao novo clube o mais rápido possível para iniciar sua adaptação. O clube russo, por sua vez, quer contar com seu novo reforço imediatamente. Está prestes para começar a temporada 2025-2026, lá na Europa. Diante disso, o jogador e a diretoria do Zenit alinharam o discurso e estão pressionando o Flamengo para que cumpra o que foi acordado e realize a liberação do Coringa, sem mais demoras. A frase única entre o atleta e o seu futuro clube aumenta a pressão sobre a diretoria rubro-negra. Por que não liberou Gerson ainda? Já não pagaram a multa, o dinheiro já não foi depositado, o nome dele já não saiu no bid? O que está faltando para o Gerson ir embora de vez do Flamengo? Ir embora do Brasil e seguir a vida dele. É isso aí, vida que segue, cara. Cada um segue o seu caminho. Agora eu vou trazer aqui a informação sobre queda de braço entre Carrascal e o time russo, tá? Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Dínamo vive queda de braço interna por Carrascal e Flamengo observa, né? A cada dia que passa, o imbróglio envolvendo Carrascal no Flamengo fica ainda mais confuso e um novo capítulo dessa novela é escrito. Um dirigente do clube afirmou que o time não tem interesse em se desfazer do atleta, mas isso é fruto de um problema interno no Dínamo. Tá igual o Flamengo aqui, o problema lá entre o presidente e o diretor, tá? O clube russo estaria dividido quanto à saída do jogador, de acordo com o jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. O diretor esportivo do Dínamo é contra a venda. Para ele, Carrascal é um nome importantíssimo e o clube conta com ele para a próxima temporada. Aqui entra o presidente. No entanto, o presidente do clube deseja concretizar a venda. Ele enxerga a transferência para o Flamengo com bons olhos. Quem manda mais é o presidente ou o diretor? É o poste mijando no cachorro. Mas a discordância interna sobre o tema tem sido crucial para emperrar o negócio. No entanto, o Flamengo não desiste e ainda tenta concluir a compra. Apesar da aspa do diretor russo alegando que o Flamengo, após ter a primeira oferta recusada, não voltar a contactar o Dínamo, o clube carioca garante que voltou à conversa sobre o jogador há 2 dias atrás. Dentro do Flamengo ainda há otimismo no negócio. O clube acredita que Jorge Carrascal será jogador do Flamengo no segundo semestre desse ano. O que disse o diretor do Dínamo sobre Carrascal? Vamos lá. O novo desdobramento se deu após a declaração de Pavel Pivovarov no Match TV da Rússia. Ele afirma que a proposta feita pelo Flamengo não agradou ao clube russo. Eu já trouxe para vocês, não vou repetir, né? E no caso aqui, Ezequiel Barco torna-se o plano B. Para mim, Ezequiel Barco tinha que ser o plano A do Flamengo. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde de quarta-feira. Agora vamos curtir o jogo PSG e aí Real Madrid. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!